quando a gente envolve, quando se fala em patrimônio, especialmente em bens de grande monta, a gente vê na prática muitos filhos que se matam, que se arrebentam, que brigam eternamente, que aquele processo de inventário demora anos. Tem inventários que demoram 6, 7, 8 anos, porque não chegam em um consenso. Quando você faz um testamento, é importante sempre a ajuda de um advogado, porque para fazer um testamento, você não pode ultrapassar a parte de ninguém na herança. Oi, eu sou Jamile Bertquigil, coach de carreira, de vida e orientação profissional. E esse aqui é o Profissional Real. Hoje a gente entrevistou a Carolina Sigolini. Ela é advogada, especialista dos direitos da família. Você pode me dar like, você pode assinar o canal se você gostar, e você pode compartilhar essa informação. Não desiste no meio não. Vai até o final, porque tem muita informação legal. Beijo! Bom, então vamos falar um pouco de herança, que eu acho que é outro tema cabeludo. O brasileiro, eu tenho a impressão que não vê com muita facilidade essa história de fazer testamento, né, de já deixar tudo pronto. Eu acho que isso cola um pouco no nosso medo católico de morrer. Culturalmente, a gente não foi preparado para entender que a gente nasce, vive e morre. Simples assim. A gente é muito apegado, a gente é muito afetuoso, a gente não... Enfim, mas tem uma questão cultural, eu acho que no Brasil, forte em relação a isso. Como é que você vê hoje essa questão do testamento? Daria para a gente facilitar alguma coisa para não deixar aqueles testamentos, aquela herança escabrosa, complicada na hora do inventário? É um tabu falar sobre morte, não tenha dúvidas disso. Assim, é super difícil. Mas o que a pandemia trouxe? E eu experimentei isso na minha profissão. Apesar de não ser uma cultura do brasileiro fazer testamento, ter observado um número absurdo de mortes agora com o Covid, fez com que as pessoas se questionassem ou quisessem entender melhor sobre o que pode ser feito pelo testamento. Porque, assim, é aquele mito, nossa, eu só faço testamento se eu tiver 300 casas, muito dinheiro, empresa, fazenda. Não, eu posso fazer testamento para deixar coisas minúsculas, coisas sentimentais, né? Não coisas valiosas do ponto de vista financeiro, muito mais emocional. Quando a gente fala de testamento e inventário, por que o testamento facilita o inventário? Porque quando uma pessoa falece e não deixa testamento, vai abrir o inventário, então muitas vezes tem assim, o inventário é aquele apanhado de dívidas e bens, chama quem é herdeiro e divide na ordem que a lei manda, né? Então, quando você faz um testamento e fala o seguinte, olha, eu tenho 100%, 50% disso eu vou deixar para os meus 3 filhos e para minha mulher. Os outros 50% eu quero favorecer um filho, porque é o filho que eu tenho sempre tive mais afinidade, eu quero fazer tal coisa, eu quero colocar a empresa para tal lugar. Eu consigo dar o nome aos bois, não tem muito o que contestar na hora de abrir o inventário. Só vai ser contestado a sua vontade se aquilo infringir a lei. Então, olha, ele doou mais para alguém e ele não podia, ou o outro ficou com menos, né, do que deveria. Então, o testamento ele é uma forma de facilitar o inventário. Não tem muito o que fazer. Aquilo está ali. Obedecer os critérios formais, que hoje tem critérios formais para elaborar um testamento. Não é simplesmente pegar uma folha e escrever, né? Então, tem critérios formais. E você faz isso, então, atendendo todos esses critérios. Na prática, facilita muito. Eu acho que o falecido até realmente descansa em paz, porque ele vai ver que não tem como brigar. É a forma mais efetiva de você ver que a sua vontade prevaleça na prática. Porque, assim, a gente tem muitos casos de pais que no leito da morte falam, olha, mas, por favor, eu gostaria, uma vontade minha, que não é respeitada. Esse a gente fala de patrimônio, não é respeitado. Então, o testamento é a única forma de fazer valer e respeitar a vontade. É a única forma. Hoje. Quando você fala não é respeitado, significa que não vale nada. Ele não vale fazer nada. esse pedido no leito de morte. Não, é uma questão muito mais ética e moral, né? Mas que hoje ética e moral são tão contestáveis na prática, às vezes eu acho que são tão demodê, porque ninguém mais é ético e todo mundo é imoral e
o que é moral, o que não é, o que é bom senso. Você tem o seu, eu tenho o meu, é muito difícil, isso é muito subjetivo. E não vale, se você não tem um documento, e aí no caso do testamento público, em um tabelionato de notas, com 2 testemunhas, todas assinando, ou um testamento particular, em casa, manuscrito, ou através do computador, com 3 testemunhas, em ambos os casos, nenhuma testemunha pode ser parente, então tem um monte de regrinhas. Se você não tem um documento que obedeça a isso, você não tem validade, não vai ter validade nenhuma.